Tem livro que não tem jeito, você não consegue terminar de ler. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é o meu canal no YouTube. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu joinha. E o vídeo de hoje vai valer bastante a pena, porque eu tenho certeza que vocês também têm na estante aquele livro que você não consegue ler, que você até tentou, começou, mas enfim, não chegou ao final da leitura. Será que tem? Conta aí para nós nos comentários também dizendo qual livro você abandonou no processo da leitura, qual livro você não consegue ler, porque o vídeo de hoje vai trazer para você 5 livros da minha estante, os quais eu não consegui ler completamente. Bora lá? E a proposta do vídeo de hoje é um tanto quanto polêmica, pois para alguns um livro começado a leitura tem que ser terminado. Isso, especialmente algum tempo atrás, eu me policiava bastante e ficava muito sentido quando tentava ler e não conseguia, ou às vezes até forçava a leitura até o final da obra. A experiência de leitor, as práticas de leitura nos levam também a esse tipo de comportamento bem mais tranquilo, de ficar bem mais tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, quase aquele papo de psicólogo, né? Aquela psicologia pedagógica, que tá tudo certo, tá tudo bem. A gente acaba deixando de lado algumas noias e paranoias quanto não terminar de ler um livro e, enfim, ficar tranquilo com isso. E eu tenho alguns exemplares na minha estante que eu comecei o processo de leitura, mas por uma razão ou outra não consegui terminar a leitura. São mais que 5, provavelmente, mas aqui eu pretendo compartilhar com vocês hoje nesse vídeo 5 exemplares que houveram as tentativas, até às vezes mais que uma tentativa, mas por uma razão ou outra a leitura não foi adiante e não tem jeito. Eu não consigo terminar de ler esses livros. E o primeiro exemplo que eu tenho, assim, bem clássico da minha história enquanto leitor, né? Inclusive é um livro, assim, eu sou muito ruim de sorteio, a minha sorte é horrível, é 0, não tenho sorte para nada, a não ser de vez em quando para ganhar alguns livros em alguns sorteios. E esse livro foi um caso desses em que eu ganhei por sorteio há muito tempo atrás, tem coisa de talvez uns 10 anos por aí, e é um livro bastante famoso, é um livro bastante popular, um livro do gênero que eu curto, que é o horror, inclusive, com histórias que também são populares, que são as histórias de vampiros, que tem um filme famoso adaptando a obra, mas não teve jeito. Todas as vezes que eu tentei ler e começar a leitura da obra, eu parei no máximo na 2ª página. Estou falando de Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, né, que é um clássico aí das histórias de vampiros, tem aquele filme famoso com Tom Cruise, inclusive, mas não tem jeito, eu sempre tentei demonstrar o interesse pela leitura, sempre tentei ler o livro, e não foram poucas as vezes que eu iniciei a jornada da leitura e acabou não rolando, eu acabo ficando na 1ª página, no máximo na metade da 2ª página. E o curioso aqui é que até agora eu não consegui identificar de modo algum o que me leva a não conseguir concluir a leitura desta obra que é bastante popular, que é bastante famosa e, aliás, vocês podem colocar assim quem leu a Entrevista com o Vampiro, o que achou do livro, o que gostou, o que não gostou, até para mim saber um pouco mais dessas obras aqui nos comentários. Mas começo com ela, que para mim é bastante clássica, é uma obra que das tantas tentativas eu não consegui terminar a leitura de Entrevista com o Vampiro e cujos motivos ou motivações eu ainda pretendo descobrir e talvez em algum momento ou outro chegue a hora que eu consiga enfim terminar a leitura de Entrevista com o Vampiro de Anne Rice. E o segundo livro é ainda mais famoso que Entrevista com o Vampiro e vocês vão me massacrar, vocês vão me crucificar pela não realização da leitura dessa obra, porque eu imagino aqui que devem ter muitos fãs e muitos leitores desta obra, que é um grande clássico da literatura infanto-juvenil e que eu, por muitos momentos, tentei realizar a leitura e não cheguei até a metade do livro, sempre achei um pouco pedante, um pouco forçado, talvez pela aproximação da linguagem de coach, não que a obra em si tenha a linguagem de coach, mas a internet e o coachismo, há muito tempo antes até do termo existir, ele já é empregado para colocar o Pequeno Príncipe como uma obra de autoajuda,
como uma obra de elevação espiritual, enfim, várias coisas, né? E é uma obra que muitas das suas frases, muitas das suas tiradas são colocadas nesse sentido, e não sei se foi esse o processo que acaba resultando no meu não avançar da leitura, mas todas as vezes que eu tentei ler O Pequeno Príncipe, eu fui um pouco na obra, lendo ali até a página 20, 30 no máximo, e olha que ele não tem muitas páginas, né? E por uma razão ou outra eu acabei não avançando a leitura de O Pequeno Príncipe. E olha que eu sou um cara que li inclusive O Alquimista, que também tem essa pegada mais próxima de um cultismo no sentido de trazer pílulas de autoajuda a partir da ficção. Então não sei bem qual é o processo aqui com O Pequeno Príncipe, mas é um livrinho que, apesar de ser curto, apesar de ser muito famoso, apesar de todo mundo gostar, eu acabo não conseguindo levar a leitura adiante, e já foram umas 3 tentativas, pelo menos, de completar a leitura do Pequeno Príncipe. Por isso que você não encontra a resenha dele lá no listasliterárias.com, porque é uma leitura que, infelizmente, eu ainda não consegui levar adiante. Ainda vou descobrir os processos ou os procedimentos que me impedem pessoalmente, digamos assim, de seguir na leitura de O Pequeno Príncipe, o que me leva a achar ele enfadonho ou não me instigar a seguir até o final da leitura do Pequeno Príncipe é algo ainda a se descobrir. Comente, compartilhe nos comentários por que você acha que eu não consigo ler O Pequeno Príncipe, ou por que também você foi até o final do Pequeno Príncipe e acha ele uma ótima obra da literatura mundial. E contradizendo toda a lógica desse vídeo, que são as obras que eu não consegui terminar de ler, vou partilhar um livro agora que eu até li. Eu li o primeiro livro da série, mas acabei não indo adiante. A série acabou não me instigando a ir adiante com a leitura de toda a sua trama, de todo o seu universo. Aliás, tem algumas séries que nos obrigam a ir adiante no bom sentido da palavra, porque tem algumas séries que nos cativam tanto que a gente não consegue deixar de ler a sequência 1, 2, 3 ou até mais. Tem outras obras que, por outro lado, a gente começa com o primeiro livro da série e acaba não curtindo, tendo algumas razões que nos levam a ficar de forma estranha com a obra, digamos assim, uma relação não muito com vontade de seguir adiante. Tem algumas séries que eu não levei adiante da minha leitura, da minha vida de leitor. Li o primeiro volume e fui, né, só até ali, não fui adiante, e outras, como é o caso das Crônicas de Nárnia, que todos os livros das Crônicas de Nárnia eu acabei lendo, em uma série que até me motivou a ir adiante. E esta obra também é da área da fantasia, e que eu até imaginava querer ler toda a narrativa da série, porque de certa forma, ao mesmo tempo que é uma série de livros, o conjunto delas me parece um só. Estou falando de Harry Potter. Aqui eu acabei lendo este volume de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aqui no canal, inclusive, vocês vão encontrar um vídeo com alguns problemas e alguns aspectos que eu considero na obra de Harry Potter. E acabou que o bruxo mais famoso da literatura mundial, o bruxo que trouxe um monte de jovens e não jovens ao universo da leitura, não me cativou tanto assim para seguir na sequência da série das obras de Harry Potter, e é uma leitura que dessa vez eu até nem tentei prosseguir adiante. Vocês vão encontrar no listasliterárias.com a resenha de Harry Potter e a Pedra Filosofal, aqui no canal um vídeo falando dos problemas que ao menos eu penso em Harry Potter, mas é um livro que, enquanto série, não me instigou a ir adiante, muito em razão dos problemas que eu vejo do personagem Harry Potter, eu olhar de uma forma diferente como a maioria olha para o Harry Potter. Enfim, é uma obra que acabou não indo adiante, não teve jeito, eu acabo não lendo a sequência. E vocês deixem nos comentários aqui no canal também qual série de livros vocês acabaram interrompendo a leitura e não foram adiante. E a lógica deste vídeo é trazer obras que eu não consegui terminar a leitura, que eu não consegui ir adiante, mas, obviamente, com tentativas acontecidas, porque não adianta dizer, não leio de jeito nenhum a obra, isso daqui eu nem pego para ler, ou falar mal, ou e por aí vai sem a leitura. Isso são coisas que
me incomodam e não estão muito na minha prática. Então a lista aqui dos vídeos são livros que em algum momento ou outro eu tentei realizar a leitura, mas que ela foi interrompida e não foi adiante. E vocês estão vendo que, em grande parte, são livros muito famosos, inclusive, mas que a este leitor em especial acabou não pegando, não cativando. E aqui, na quarta posição, outro livro bastante famoso, bastante popular, com um monte de leitores e leitoras, especialmente, mas que não teve jeito. Das poucas tentativas que eu fiz, acabei não levando adiante a leitura. Estou falando especialmente aqui dos 50 Tons de Cinza de E.L. James, né? Clássico da literatura do soft porn, com milhões e milhões de leitores, o filme inclusive eu até olhei, o filme até passou, mas a leitura, quando começam os primeiros Baby, do Christian Grey, não teve jeito, travei a leitura ali e já não fui adiante, pela pobreza mesmo da linguagem, pela pobreza do texto construído ali, não teve como eu me encantar pela sequência. Não que eu não leia questões de uma linguagem mais simples, adoro obras bem populares e bem simples do estilo da linguagem, mas aqui alguns clichês nas primeiras páginas, acho que eu fui até a página 15, 16, no máximo isso, já interromperam o meu processo de leitura e não teve jeito de eu ler 50 Tons de Cinza de modo algum. E vou fechar essa lista talvez com um livro menos famoso aqui desse grupo de 5 obras que eu coloquei dos livros que eu não consegui terminar de ler de jeito nenhum. E aqui uma leitura que mais ou menos uns 2 anos eu parei quase na metade dela. E aí eu estou falando deste romance A Vida na Grécia, do Marcos Banho. O Marcos Banho é um cara que eu leio muito, especialmente os seus trabalhos acadêmicos, a questão do preconceito linguístico, da variação linguística, que eu adoro. Não li da sua literatura juvenil, também não conheço, e fui presenteado com essa obra aqui, que é uma obra interessantíssima, uma obra que tem vários predicados e atributos, mas o que me travou talvez pelo momento de leitura, e aí isso acontece com leitores e às vezes eu converso com outros leitores, com outras leitoras, e tem um destaque especial. O que acontece? A Vida na Grécia ela é uma obra assim de vanguarda, daquilo tudo que você imagine de uma obra de vanguarda com seus desafios para o leitor. O leitor, quando ele vai ler uma obra de vanguarda, ele precisa estar muito bem disposto àquilo, porque ele vai enfrentar talvez o caminho mais tortuoso e espinhoso possível que os autores de vanguarda nos colocam, porque a ideia da literatura de vanguarda, né, ela é um deslocamento pleno, muitas vezes, da linguagem. A gente tem o exemplo de Grande Sertão Veredas, que é uma obra que muitas vezes as pessoas têm dificuldade da leitura. Eu mesmo parei por um bom tempo a leitura de Grande Sertão Veredas, e muito tempo depois acabei completando a leitura, que talvez aconteça o mesmo aqui. É uma obra que essa aqui, diferente das outras da lista, eu ainda vou tentar mais algumas vezes, mas eu terei que estar predisposto à literatura de vanguarda, porque o Banho, além da temática, que é sempre bastante tensa na sua colocação, mas acima de tudo a questão do uso da linguagem. Ele, como linguista, ele vai nos entregar aqui uma linguagem que desafia cognitivamente o seu leitor. O leitor precisa estar não só com o tempo, mas com a disposição para essa leitura e essa literatura de vanguarda. Eu me lembro na faculdade, quando acabei lendo Memórias Sentimentais, de João Miramar, que totalmente diferente aqui, mas lembra algumas questões desse aspecto do desafio da obra e da leitura de uma obra de vanguarda, especialmente pelos deslocamentos das palavras, da linguagem e tudo mais. Tudo isso acaba lembrando aquela minha experiência, que já não foi muito fácil com o João Miramar. E aqui na Vida da Grécia eu parei quase pela metade, por tantos outros compromissos, mas muito mais por essa questão da disposição que um leitor precisa ter para enfrentar uma obra de vanguarda. E a Vida na Grécia é uma obra que está nessas que eu não consegui terminar de jeito nenhum, pelo menos essa aqui até agora. Talvez eu ainda tente ir adiante com ela. Mas enfim, o que vocês acharam dessas 5 obras que eu, na minha experiência pessoal de leitor, não consegui terminar a leitura?
Comentem aí, deixem dicas, sugestões, inclusive críticas também. Eu imagino que muitos acabaram lendo todas as obras que estão aqui, ou grande parte delas, ou outros talvez também tenham passado pelo mesmo processo que eu passei de dificuldade de ler estas obras, ou ainda comente também se vocês têm alguma experiência semelhante em ter dificuldade de terminar uma ou outra obra, se vocês já superaram esta etapa de não deixar de ler uma obra por inteiro. Eu me lembro que há um tempo atrás eu era muito disso, se eu pegasse para a leitura eu tinha que ir até o final, sofrendo ou não com a leitura, especialmente no começo do Listas Literárias, quando acabava recebendo alguns livros, eu me sentia muito na obrigação de completar algumas leituras. Hoje, bem tranquilo quanto a isso, não sinto mais esta carga pesada para a vida do leitor, não rolando aquela química, não rolando aquela identificação, aquela aproximação com a leitura. Sem problema algum eu vou lá e suspendo e termino com ela. Como isso funciona, como isso rola com vocês, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, o seu joinha. Vejam também as dicas das obras, estão aqui nos comentários, o link para você acessar, comprar. Alguns delas também, alguns posts lá no Listas Literárias. Enfim, bastante material em vídeo aqui para você. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, até mais.